só imagens, outros combinam texto e imagem. Do teu ponto de vista, os livros devem ter imagens ou preferes livros que tenham apenas texto? Escreve um texto de opinião sobre a importância das ilustrações nos livros de acordo com as orientações que se seguem. Numa introdução, apresenta o tema e refere se gostas ou não que os livros tenham ilustrações e se são importantes. No desenvolvimento, apresenta 2 razões que justifiquem a tua opinião e os respectivos exemplos e, na conclusão, retoma a tua posição sobre a importância das ilustrações. Este assunto não veio a despropósito, tínhamos abordado a planificação do projeto de leitura, tínhamos conversado em sala de aula sobre as motivações que levavam cada um dos alunos a escolher um livro em detrimento de outros e tínhamos chegado à conclusão que havia alunos que escolhiam os livros pelo facto de terem ou não terem ilustrações. Então, nesse seguimento e também no seguimento de termos lido textos jornalísticos no âmbito do artigo de opinião, portanto os alunos já tinham sido familiarizados com a estrutura do texto de opinião, foi-lhes pedido então que fizessem a redação deste texto de opinião, seguindo estas indicações. Foi feito em contexto de sala de aula, sabendo os alunos que esta tarefa tinha um propósito muito específico. Queríamos fazer um diagnóstico das dificuldades que eles eventualmente iriam ter se tivessem que escrever um texto de opinião, sobretudo no que diz respeito à estruturação do próprio texto. Não seria tão relevante a correção ortográfica ou sintática, mas sim a capacidade que eles tinham de estruturar, fazer uma estruturação cuidada do texto e apresentarem de forma clara argumentos, exemplos e definirem claramente a sua posição sem se desorientarem do texto enquanto escreviam. Depois de termos feito esta primeira intervenção, fizemos a recolha dos textos e chegámos às conclusões que a Carla vai agora partilhar convosco. Ora, esta nossa experiência na sua primeira fase convoca desde já um aspecto muito importante, que é a apresentação da questão polémica. É muito importante que as questões que colocamos aos nossos alunos logo à partida sejam de facto questões que gerem uma tomada de posição bem definida. Aliás, tem sido essa a prática que temos observado, por exemplo, nas apresentações de questões polémicas que vemos nas provas do IAV. Teremos aqui uma prova que foi feita em 2018, na segunda fase, e vamos analisá-la rapidamente. Apresentava-se um exemplo. No texto de marionetas, que são uns bonecos articulados, a bailarina levanta o braço quando nós lhe puxamos a guita. O carrinho dá umas voltas depois de lhe darmos corda. Nós não somos nem fantoches, nem brinquedos. Fim de citação. E a questão que se propunha aos alunos era a seguinte: do teu ponto de vista, somos sempre nós os responsáveis pelo que acontece na nossa vida? Ou estamos também sujeitos às decisões dos outros? Ora, esta questão é uma questão bem formulada na medida em que leva os alunos a optarem ou pela posição somos sempre os responsáveis por aquilo que acontece na nossa vida, ou pela posição, outra em alternativa, na nossa vida estamos também sujeitos às decisões dos outros. É importante que os alunos não mesclem posições, pelo menos a início da aprendizagem do texto de opinião, por uma razão muito simples, porque mesclar oposições do género, pode ser, se calhar é, mas às vezes também não é, há vezes em que sim, há vezes em que não. Este género de início de texto de opinião, que define a posição que se vai defender, é muito pouco estruturante para a definição de argumentos. E, de facto, como vamos ver um bocadinho mais à frente, a definição de argumentos é fundamental para a consistência de um texto de opinião. Portanto, o trabalho acertado e direcionado no âmbito da didática do texto de opinião deve começar logo pela seleção certeira da questão polémica. E foi isso que nos levou a selecionar esta questão para ponto de partida da nossa experiência, que retoma aqui. Há livros muito diferentes. Uns
têm só texto, outros só imagens, outros combinam texto e imagem. Do teu ponto de vista, os livros devem ter imagem? Ou preferes livros que tenham apenas texto? O objetivo neste caso era que os alunos escolhessem claramente uma posição. Sim, os livros devem ter imagens, não, os livros não devem ter imagens. E procuramos, logo à partida, evitar posições ambíguas. Às vezes sim, às vezes não, porque de facto sabíamos que isso contaminaria a definição